Portanto, eu comecei a fazer investigação sobre cinema em Portugal em 1998, pouco tempo depois da criação do anime, e apesar de José Manuel Costa já ter referido isso, queria também voltar a isso, porque era uma das coisas que eu tinha decidido abordar. Pronto, uma das constatações óbvias é que com a criação do anime há uma possibilidade de investigar de uma maneira absolutamente nova em Portugal. Para além destas possibilidades de investigação, há uma coisa que ao longo destes anos eu retive como muito importante e que tem a ver com, para além das questões técnicas e tecnológicas e das regras de acesso, a importância do relacionamento com as pessoas que trabalham, quer no anime, quer aqui na Barata Salgueiro, no Centro de Documentação, mas não só. E ao longo destes anos, uma coisa que tem sido sempre potenciadora para mim é esta relação com as pessoas. Muito do trabalho que eu tenho feito, e estou a olhar ali para uma pessoa, para a Joana, que foi sempre muito importante, ou para a Sara Moreira, muito do trabalho que eu tenho feito tem sido possível porque as pessoas, em muitas circunstâncias, me confirmaram intuições e me puseram na pista certa. Portanto, em primeiro lugar, eu queria sublinhar esta questão da importância das pessoas nas instituições e do papel que as pessoas podem desempenhar para que as instituições, mesmo quando não têm recursos, mesmo quando não têm uma política muito definida ou óbvia, esse papel que elas podem ter neste contacto direto. Como vos estava a dizer, a partir desta experiência que fui ganhando, eu defini para mim esse tal programa de ação que incorporei no objetivo geral da minha tese de doutoramento, que é sobre as representações do colonialismo português nos filmes de propaganda do Estado Novo, e a que eu contraponho as representações que foram feitas em filmes de autor, que foram censurados e que em geral não foram projetados ou foram muito pouco projetados, e que só agora começam, creio eu também, na sequência deste trabalho que eu tenho feito e que algumas pessoas também já tinham começado, como o Rodrigo Candeias, que está aqui na assistência, começam a merecer uma nova atenção. E pronto, vou-vos dizer um bocadinho em termos de plano de ação o que é que eu defini como importante. Defini esta questão como essencial, a recuperação de certos filmes para a memória do cinema. Na verdade, a história do cinema português é a história possível. Nós não temos uma produção de cinema tão rica quanto a de outros países, por motivos óbvios. No entanto, ainda assim, uma coisa que eu constatei a partir de uma altura é que há filmes que nós não conhecemos, há filmes sobre os quais eu não tinha ouvido falar, há filmes sobre os quais há muito pouca coisa escrita. E quando defini este objeto de estudo, confrontei-me desde logo, e a partir de uma história do cinema que já estava feita, ou de alusões que já estavam feitas na história do cinema possível até aí, encontrei alusões a 3 filmes que me despertaram a atenção. Foram eles o Catembo, realizado por Faria de Almeida em 1965, o Deixem-me Subir às Palmeiras, feito por Lopes Barbosa em 1972, e o Esplendor Selvagem, sobre o qual tive uma boa notícia há pouco. Eu demorei 2 anos e meio para conseguir ver este filme, e sei que, entretanto, no final deste mês vai ser mostrado uma cópia nova aqui na Cinemateca, e, como imaginam, isso dá-me imensa satisfação, e acho que é uma coisa que só pode acontecer fruto deste diálogo que eu falava há pouco, não é? Quando há um interesse da parte de um investigador e a instituição responde a esse interesse, estas coisas acontecem. E era uma das coisas que eu queria destacar. Estávamos a falar da maneira como a história do cinema foi feita eventualmente até à década de 90. Naturalmente que eu também tenho algumas críticas a fazer ao modo como essa história foi feita, mas eu não acho que se possa fazer tábua rasa dessa história. E, por exemplo, nós estamos aqui na sala do Luís de Pina, e eu acho, por exemplo, que o Luís de Pina é alguém que escreveu sobre o cinema de uma maneira que eu acho que importa revalorizar. Há uma série de livros que ele escreveu nos anos 70 até 80, que eu acho que são fundamentais, não são livros de tese, mas são livros de alguém que teve uma experiência muito concreta, e em muitos casos essa experiência concreta é a única coisa que nós temos, porque relativamente a filmes que foram censurados, como foi, por exemplo, o Esplendor Selvagem, não há
mesmo na imprensa da época, alusões a eles. Portanto, é com base em testemunhos de pessoas que conheceram o realizador ou que viram o filme, por pequenas que essas alusões sejam, é com base nisso. E olhando para os filmes que nós podemos trabalhar, naturalmente. Outra questão que se me colocou ao longo destes anos, e isso é uma herança que eu também devo de alguma maneira ao José Manuel Costa, que foi meu professor na Universidade Nova, tem a ver com esta questão do cinema de ficção e de uma espécie de equilíbrio necessário entre o cinema de ficção e o cinema documental. Talvez isso hoje em dia não seja tão óbvio, porque atualmente há uma série de festivais que são bastante bem-sucedidos e em que se mostra documentário, mas do ponto de vista da investigação ainda é muito óbvia esta questão da prevalência do cinema de ficção sobre os filmes documentais, também como objeto de estudo. E uma das coisas que eu incorporei a partir de determinada altura no meu trabalho foi tentar equilibrar um bocado as coisas, e é por isso que, apesar de tudo, tenho olhado muito para as atualidades cinematográficas e para alguns documentários, mesmo, e agora cada vez mais, para os documentários que foram feitos por uma série de realizadores que se impuseram na ficção durante o movimento do cinema novo, mas que têm uma obra documental, muitas vezes eram filmes de encomenda, muitas vezes eram, mas que é uma obra documental que eu acho que importa recuperar. Ok. Esta tem que ser 7. Okay. Relativamente à outra questão também, que é a questão da acessibilidade aos filmes, durante as minhas pesquisas eu confrontei-me com uma dificuldade que para mim ao princípio não era óbvia, que era o facto dos filmes que eu escolhi como objeto de estudo não estarem acessíveis no circuito comercial de exibição ou em venda, através de suportes digitais ou outros. E tive de me confrontar também com o facto de algumas destas obras, nomeadamente estes 3 filmes que eu mencionei, terem um acesso condicionado por causa de questões de preservação que a Cinemateca tem vindo a resolver na medida das suas possibilidades e também das prioridades definidas para a conservação dos filmes. Esta situação, eu gostava também de sublinhar, não é uma situação especificamente portuguesa. Por todo lado e em todos os arquivos há filmes que não estão disponíveis para consulta direta. Hoje em dia as possibilidades do digital e alguma organização e algum pensamento que existe atualmente sobre os arquivos também coloca novos desafios, mas entretanto, e cruzando com aquilo que estava a dizer há pouco, é absolutamente fundamental para o meu trabalho esta questão da acessibilidade aos filmes e perceber que tem havido da parte da Cinemateca e do Anime uma tentativa de corresponder a estas necessidades e também uma certa plasticidade nisso. Há alguns destes filmes, por exemplo, o Catempo existe numa cópia que está em processo de degradação e, entretanto, também na sequência do meu trabalho e do Rodrigo, voltou a haver um interesse em mostrar o Catempo e eu sei que com alguma plasticidade a Cinemateca tem viabilizado essa possibilidade, furando um pouco algumas regras que estavam definidas relativamente à exibição do filme em película, não é?